Bom dia. Daremos início à 35ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos aos Diretores Relatores de 2025. O sorteio será realizado de forma eletrônica, mediante software específico e passível de auditoria. Iniciaremos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500.003979/2025, reajuste tarifário anual de 2025 da Neoenergia Distribuição Brasília S.A. NDB, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2025. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 2, processo 48.500.003980/2025, 54, reajuste tarifário anual de 2025 da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. Equatorial GO, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2025. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Willam Moreira Frota. Item 3, processo 48.500.003985/2025-87, reajuste tarifário anual de 2025 da EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. EDP-SP, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2025. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Willam Moreira Frota. Item 4, processo 48.500.003987/2025-76, reajuste tarifário anual de 2025 da Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL Piratininga, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2025. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Willam Moreira Frota. Item 5, processo 48.500.003849/2025, 97, homologação dos processos tarifários das permissionárias de novembro de 2025. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Willam Moreira Frota. Item 6, processo 48.500.003853/2025, 55, homologação dos processos tarifários das permissionárias de dezembro de 2025. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 7, processo 48.500.025.110/2025, 36, interligação do Sistema Isolado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional SIM. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Willam Moreira da Frota. Item 8, processo 48.500.001436/2024, 97, recurso administrativo interposto pela EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. em face da decisão da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, ARCESP, referente à cobrança de diferença de consumo por procedimento irregular em unidade consumidora sob a titularidade da senhora Cátia Regina Tavares. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 9, processo 48.500.009376/2022-99,
recurso administrativo interposto pela Sul Transmissora de Energia S.A. em face dos despachos 3.094 e 3.095, ambos de 2024, emitidos pela Superintendência de Fiscalização Técnica de Energia Elétrica, SFT, e pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações dos Serviços de Energia Elétrica, SCE. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 10. Processo 48.500.005240, 2018-23. Pedido de reconsideração interposto pela Pequena Central Hidrelétrica PCH Jauru, SPE-SA, em face do despacho 2.549 de 2025. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 11. Processo 48.500.026.862, 2025-14. Para este item, o processo será sorteado à diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, na 20ª, em conexão ao processo 48.500.00375/2019-83, que foi sorteado à diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, na 20ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2024, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização da ANEEL número 18. Item 12. Processo 48.500.001685, 2015-91. Pedido de medida cautelar protocolado pela Companhia Energética Vale do São Simão, com vistas à suspensão dos efeitos do despacho 1066 de 2020. O item 12 será distribuído por conexão ao processo 48.500.001685, 2015-91, sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 21ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2025, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização ANEEL número 18. Item 13. Processo 48.500.003907, 2024, termo de intimação número 2 de 2025, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, SFF, referente às obrigações da Acantos Participações S.A. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 14. Processo 48.500.002969, 2024-96. Termo de intimação número 5 de 2025, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, SFF, referente às obrigações da do Coco Produtos Alimentícios S.A. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 15. Processo 48.500.004094, 2024-67. Termo de intimação número 10 de 2025, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, SFF, referente às obrigações da GP Comercializadora de Energia, LTDA. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 16. Processo 48.500.004082, 2024-32.
Termo de intimação número 11 de 2025, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado SFF, referente às obrigações da Ícone Energia LTDA. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 17, processo 48.500.003698/2024-96. Termo de intimação número 15 de 2025, lavrado pela SFF, referente às obrigações da Caparaó Comércio de Energia Elétrica LTDA, diretor sorteado, Willam Moreira Frota. Item 18, processo 48.500.003781/2024-65. Termo de intimação número 16 de 2025, lavrado pela SFF, referente às obrigações da Bre Energia Renováveis S.A. Diretor sorteado, Willam Moreira Frota. Item 19, processo 48.500.000.886/2024-62. Termo de intimação número 83 de 2024, lavrado pela SFF, referente às obrigações da Radix Energia LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 20, processo 48.500.003699/2024-31. Termo de intimação número 99 de 2024, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira e de Mercado, SFF, referente às obrigações da Gran Comercializadora de Energia LTDA. Diretor sorteado, Willam Moreira Frota. Item 21, processo 48.500.027.128/2025-72. Pedido de efeito suspensivo referente ao pedido de impugnação apresentado pela Central Energética Palmeiras S.A., CEPAL, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 22, processo 48.500.027.039/2025-26. Pedido de efeito suspensivo referente ao pedido de impugnação apresentado pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., Excelsa, em face da decisão da CCEE. Diretor sorteado, Willam Moreira Frota. Item 23, processo 48.500.001507/2002-84. Requerimento administrativo protocolado pela Piedade Usina Geradora S.A., com vistas ao ajuste do prazo de outorga da PCH Piedade, em decorrência da Lei nº 14.120/2021. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 24, processo 48.500.027.128
022.271/2025-78. Extensão a pedido dos prazos de outorga das usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia, MRE, em atendimento ao artigo 3º da Resolução Normativa número 1035/2022. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 25, processo 48.500.026.682/2025-32. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Enel Distribuição Rio, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação São Gonçalo, localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 26, processo 48.500.026.529/2025-13. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Celesc Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição São José do Cerrito Itararé, Campo Belo do Sul, que interligará o pórtico subestação São José do Cerrito Itararé ao pórtico da futura subestação Campo Belo do Sul. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Willam Moreira Frota. Item 27, processo 48.500.026.542/2025-64. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Celesc Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do seccionamento LD Vidal Ramos Júnior, Erval C. Novos, C1, na subestação Caveiras. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 28, processo 48.500.0166066/2025-81. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da CEMIG Distribuição S.A., CEMIG-D, das áreas de terra necessárias à passagem de trecho da linha de distribuição que perfará o seccionamento da linha de distribuição Braunas 1, NAC 1, na subestação NAC 2. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Willam Moreira Frota. Item 29, processo 48.500.026.067/2025-26. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da CEMIG Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Paracatu 4 Paracatu 9, que interligará a subestação Paracatu 4 à subestação Paracatu 9. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 30, processo 48.500.026.672/2025-05. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia S.A., EMT, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Lucas do Rio Verde 1, Lucas do Rio Verde 2, que interligará a subestação Lucas do Rio Verde 1 à subestação Lucas do Rio Verde 2, localizada no município de Lucas do Rio Verde, estado do Mato Grosso. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 31, processo 48.500.026.687/2025-65. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia S.A., EMT,
das áreas de terra necessárias à passagem do trecho de linha de distribuição, que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Barra do Peixe, Barra do Garças. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 32, processo 48.500.026.069.2025-15. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da CEMIG Distribuição S.A., CEMIG-D, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Diamantina 1, Gouveia 4. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 33. Processo 48.500.023.642.2025-39. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Equatorial Pará, Distribuidora de Energia S.A., Equatorial PA, das áreas de terra necessárias à passagem de trecho da linha de distribuição Santa Maria Castanhal. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 34. Processo 48.500.007451.2025-20. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuidora Ceará, Enel CE, das áreas de terra necessárias à passagem de trecho da linha de distribuição Banabuiú, Juatama, localizada no município de Quixadá, estado do Ceará. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna. Item 35, processo 48.500.007425.2025. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuidora Ceará, das áreas de terra necessárias à passagem de trecho da linha de distribuição Banabuiú, Juatama 02J3. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna. Item 36, processo 48.500.026.002.2025-81. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa número 15.110 de 2024, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da CEMIG Distribuição S.A., CEMIG-D, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Araguari 4. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 37, processo 48.500.025.210.2025-62. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa número 15.262 de 2024, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da CEMIG Distribuição S.A., CEMIG-D, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Barroso 3, Piedade do Rio Grande, que interligará a subestação Barroso 3 à subestação Piedade do Rio Grande. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 38, processo 48.500.025.984.2025-93, alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa número 16.191, 2025, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da CEMIG Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Cachoeira Dourada 2,
que interligará a subestação Cachoeira Dourada 2 à subestação Capinópolis 2. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Dando sequência a essa sessão de sorteio, vamos ao item 39. Processo 48.500.02.5278.2025.41. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa número 15.470 de 2024, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da CEMIG Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Cláudio 2, Divinópolis 3, localizadas nos municípios de Cláudio e Divinópolis, Estado de Minas Gerais. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 40. Processo 48.500.025.108.2025.67. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa número 14.958 de 2023, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Asa Branca Transmissora de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Medeiro Neto 2, João Neiva 2, que interligará a subestação Medeiros Neto 2 à subestação João Neiva 2, localizada nos municípios de Medeiro Neto, Caravelas, Lagedão, Ibirapuã, Mucuri, Estado da Bahia, Serra do Saimorés e Nanuque, Estado de Minas Gerais, e Montanha, Pinheiros, Boa Esperança, Nova Venécia, São Mateus, Vila Valério, Rio Bananal, Linhares, Marilândia, Colatina e João Neiva, Estado do Espírito Santo. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 41. Processo 48.500.001983.2025.53. Alteração a pedido da Resolução Autorizativa número 15.852/2025, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Pratudão 1, Fazenda Sinimbu, localizada no município de Jaborandi, Estado da Bahia. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 42. Processo 48.500.006637.2025.61. Alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa número 15.944 de 2025, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da SPE Nova Era Ceará Transmissora S.A., das áreas de terra necessárias à passagem dos trechos de linha de transmissão que perfazem o seccionamento da linha de transmissão Banabuiú, Russas 2, C2, na subestação Morada Nova, localizadas no município de Morada Nova, Estado do Ceará. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Para os itens de número 43 a 114 desta lista, serão redistribuídos em decorrência do término do exercício do encargo de diretor substituto dos diretores Daniel Cardoso Dana e Ivo Sec Nazareno. Então, vamos a essa sequência. Item 43. Processo 48.500.000543.2024.06.
Requerimento administrativo interposto pela DT Agroindústria, Comércio e Transporte CLTDA, em fase do despacho número 1997 de 2025, que deu provimento ao recurso administrativo interposto pela Enel, em face da decisão emitida pela Agência Reguladora do Estado do Ceará, no processo VIP-processo 10.830332 de 2022, além de ter dado outras providências. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 44. Processo 48.500.008300.2022.46. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília, em face do despacho número 1513 de 2025, que negou o provimento ao requerimento administrativo protocolado pela recorrente, com vistas ao aperfeiçoamento de processo de análise de sustentabilidade econômico-financeira da concessionária para o ano de 2023 e de outras providências. Para este processo, o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não participará do sorteio, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 45. Processo 48.500.003587.2025.61. Recurso administrativo interposto pela Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. em face do despacho número 512 de 2025. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 46. Processo 48.500.025279.2025.96. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da CEMIG Distribuição S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Jequeri 1, Rio Casca 2, que interligará a subestação Jequeri 1 à subestação Rio Casca 2, localizadas nos municípios de Jequeri, Santo Antônio do Grama, Urucaniã, Piedade da Ponte Nova e Rio Casca, Estado de Minas Gerais. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 47. Processo 48.500.016829.2025.86. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energia Mato Grosso do Sul, Distribuidora de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição CAS52, CAS, localizada no município de Cacilândia, Estado de Mato Grosso do Sul. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 48. Processo 48.500.017235.2025.92. Recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia, em face do auto de infração número 1 de 2025, lavrado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso do Sul, decorrente da fiscalização acerca da cobrança de ICMS retroativa de consumidores com micro e mini geração distribuída. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 49. Processo 48.500.010.668.2025.17. Recurso administrativo interposto pela Indústria Artesanal de Massas Caseiras, Voneli LTDA, em face de decisão emitida pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul,
referente ao processo que trata da devolução de valores faturados incorretamente pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 50, processo 48.500.02.3612.2025-22. Consulta pública número 28 de 2025, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aperfeiçoar o edital do leilão número 1 de 2026, ANEEL, destinado a contratar concessões do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica. Vamos tentar de novo. Agora sim. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 51, processo 48.500.02.4875.2025-59. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da CEMIG Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Nova Ponte 2, Perdizes 3, que interligará a linha de distribuição Nova Ponte 2, Bem Brasil, à subestação Perdizes 3, localizada no município de Perdizes, estado de Minas Gerais. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 52, processo 48.500.025.598.2025.00. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Minas Rio, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição ALM-NUM SJN2, localizada no município de Leopoldina, estado de Minas Gerais. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 53, processo 48.500.003780.2020-97. Consulta pública número 20 de 2022, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprovação das regras e dos procedimentos de comercialização atinentes à portaria número 418 de 2019 do Ministério de Minas e Energia, MME. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 54, processo 48.500.006391.2022-85, consulta pública número 37 de 2024, instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais acerca dos pedidos de revisão tarifária extraordinária de que trata o submódulo 2.10 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, pelas concessionárias Neoenergia Coelba, Neoenergia Brasília, Light Serviço de Distribuição S.A., Neoenergia Cocerne, Neoenergia Pernambuco e Copel Distribuição S.A. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 55, processo 48.500.003970.2025-19. Reajuste tarifário anual de 2025 da empresa Luz e Força Santa Maria S.A. a vigorar a partir de 22 de setembro de 2025.
Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 56, processo 48.500.018.796.2025-17. Recurso administrativo interposto pela Enel Brasil S.A. em face do despacho número 1548 de 2025. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 57, processo 48.500.001037.2023-45. Rito de aplicação das penalidades editalícias e rito de aplicação de penalidades regidas pela Resolução Normativa número 846 de 2019. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 58, processo 48.500.018.824.2025-98. Recurso administrativo interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, ABEólica, e pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar, em face do despacho número 1543 de 2025. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 59, processo 48.500.02.4879.2025-37. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Energisa Mato Grosso, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Tangará 2, localizada no município de Tangará da Serra, estado de Mato Grosso. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 60, processo 48.500.004008.2025-05. Pedido de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Eletrobras, em face da resolução homologatória número 3.459 de 2025, que homologou o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEMIG Distribuição S.A. a vigorar a partir de 28 de maio de 2025 e de outras providências. Para esse item, a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 61, processo 48.500.007803.2022-02. Pedido de reconsideração interposto pela Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, em face do despacho número 1798 de 2025, que validou o montante fiscalizado para a usina termoelétrica Nova Piratininga, no período entre 31 de julho e 20 de dezembro de 2021, e de outras providências. Para esse item, o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 62, processo 48.500.004619.2014-92. Manifestações da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CESF, e da Berkeley International do Brasil Seguros, S.A., em relação à nota técnica número 430 de 2029, emitida pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT,
a qual, em cumprimento de sentença judicial proferida pela 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, apurou e quantificou os prejuízos decorrentes no atraso do desempenho do contrato de concessão número 14 de 2008. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 63, processo 48.500.018.805.2025.61. Recurso administrativo interposto pelas empresas Engie Brasil Energia S.A., Elera Renováveis S.A., CPFL Energia Renováveis S.A., Voltalia Energia do Brasil Ltda., SPIC Brasil Energia Participações S.A. e Auren Operações S.A., diretamente em nome de empresas sobre seus respectivos controles, em face do despacho número 1545 de 2025, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, SGM, que negou o provimento ao pedido de reconhecimento de que restrições devido a atraso de transmissão em relação à sua entrada de operação comercial sejam classificadas como razão de indisponibilidade externa. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 64, processo 48.500.0041.25.2024.80. Recurso administrativo interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT, em face do despacho número 436/2025, emitido conjuntamente pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Serviço de Energia Elétrica, SCE, e pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 65, processo 48.500.005465.2016-18. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética Manauara em face do despacho número 2780 de 2024, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, SFE. Vamos ao sorteio. SFF, né? Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 66, processo 48.500.001608 de 1999, dígito 14. Termo de intimação número 15 de 2025, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica, SFT, referente à possibilidade de caducidade da concessão de pequena central hidrelétrica Glicério transferida à Conta Geração S.A., em decorrência do descumprimento do contrato de concessão número 1 de 2013. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 67, processo 48.500.001381.2024.15. Agravo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, em face do despacho número 3.248 de 2024, que declarou a perda de objeto do pedido de medida cautelar protocolado pela agravante. Para este item, tanto esse item de 67 como o próximo de número 68 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização ANEEL número 18. Para esse item, o diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva se declarou suspeito, conforme estabelece o artigo 13 da norma de organização ANEEL número 1, por isso ele não poderá participar do sorteio. O item 68, cujo processo é de número 48.500.001381, tal como o anterior, trata-se de um acompanhamento das determinações constantes do despacho número 4.560 de 2024, no âmbito da Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado,
SFF. Então, vamos ao sorteio. A diretora sorteada foi a Agnes Maria de Aragão da Costa. E, portanto, no item seguinte, ela também será a diretora. Item 69. Processo 48.500.011.901.2025.89. Pedido de medida cautelar protocolado pelo município de Batatais, Estado de São Paulo, com vistas a determinar a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, que volte a permitir a requerente acesso à agência virtual no sítio da distribuidora na internet. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 70. Processo 48.500.004009.2024.61. Consulta pública número 20 de 2025, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação do Comitê de Governança Específica, previsto no artigo 3º da Resolução CNPE número 1 de 2024. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 71. Processo 48.500.003183.2021.43. Consulta pública número 27 de 2025, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o relatório de análise de impacto regulatório, que trata do aprimoramento da regulamentação associada à confiabilidade das instalações de transmissão. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 72. Processo número 48.500.003848.2025.42. Homologação dos processos tarifários das permissionárias com aniversário em setembro de 2025. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 73. Processo 48.500.001769.2024.16. Requerimento administrativo interposto pela João Valmor M. da Silva e Filho, CLTDA, com vistas à emissão do orçamento de conexão e ao enquadramento como GD1 referente ao projeto de microgeração distribuída solar fotovoltaica localizado no município de Restinga Seca, Estado do Rio Grande do Sul, na área de concessão da distribuidora Nova Palma Energia LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 74. Processo 48.500.000547.2024.86. Requerimento administrativo protocolado pela Inove Serviço de Treinamentos e Consultoria Empresarial LTDA, com vistas ao reconhecimento de legitimidade para representar o município de Areia Branca, Estado de Sergipe. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Item 75. Processo 48.500.010.037.2025.06. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Ceará em face do auto de infração número 3 de 2024. Vamos ao sorteio. Diretora sorteada, Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 76. Processo 48.500.005530
2016-13, recurso administrativo interposto pela Breitner Jaraquí S.A., em face do despacho número 1292/2023, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado SFF. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Fernando Luiz Morna Ferreira da Silva. Item 77, processo 48.500.003324/2024-71. Pedido de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, em face da resolução homologatória número 3.434 de 2025, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2025 da Roraima Energia S.A. e deu outras providências. Para esse item, a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 78, processo número 48.500.003321/2024-37. Pedido de reconsideração interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A., NORJ, em face da resolução homologatória número 3.435 de 2025, que homologou o reajuste tarifário anual de 2025 da recorrente. Para esse processo, a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não poderá participar do sorteio, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio. Diretor sorteado, William Moreira Frota. Olá, sigamos com o sorteio da 35ª Sessão Pública de Sorteio Ordinário. Item 79, né? Item 79, processo 48.500.001291/2025-13 e 1294/2025-49. Pedido de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., Eletronorte, em face da resolução autorizativa número 15.818/2025. O item 79, o diretor Fernando Luiz Posna Ferreira da Silva não participa do sorteio do item 79, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEEL número 1. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 80. Processo 48.500.003480/2024-31. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CHESF, em face da resolução autorizativa número 15.815/2025. A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não participará do sorteio do item 80, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio. Diretor William Moreira Frota. Item 81, processo 48.500.003317/2024-79. Pedido de reconsideração interposto pela Energisa Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia S.A., MS, e pela Brilhante Transmissora de Energia S.A., em face da resolução homologatória número 3.441/2025. A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não participará do sorteio do item 81, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEEL número 1. Vamos ao sorteio. Diretor Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 82, processo 48.500.003315/2024-80. Pedido de reconsideração interposto pela Enel Distribuição Ceará, NOCE,
em face da resolução homologatória número 3.445/2025. A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não participará do sorteio do item 82, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEEL número 1. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Processo 48.500.0033.26.2024.60, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CHESF, em face da resolução homologatória número 3.444/2025, a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não passa para o sorteio do item 83. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 84, processo 48.500.0010.62.2024.18, pedido de consideração interposto pela W7 Energia LTDA, em face do despacho 1.206/2025, que manteve o termo de intimação 53/2024, lavado pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira e de Mercado SFF. Item 84, o diretor Fernando Luiz Mora Ferreira da Silva não participa do sorteio do item 84, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEEL número 1. Diretor William Moreira Frota. Processo 48.500.0025.02.2019.89, pedido de reconsideração interposto pela Revate, Geradora de Energia Elétrica S.A., em face do despacho número 1.311/2025. Vamos ao sorteio. Diretor William Moreira Frota. Item 86, processo 48.500.0033.18.2024.13, pedido de consideração interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, em face da resolução homologatória número 3.452/2025. Diretor William Moreira Frota. Tá bom. Item 87, processo 48.500.0033.20.2024.92, pedido de consideração interposto pela Companhia Força e Luz da Santa Cruz, CPF Santa Cruz, em face da resolução homologatória número 3.460/2025. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 88, processo 48.500.0039.73.2025.52, pedido de consideração interposto pela Companhia Paraense de Energia, a Copel,
em fase da resolução homologatória no 3.472/2025. Vamos ao sorteio. Diretor Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 89, processo 48.500.0039.71/2025-63, pedido de reconsideração, interposto pela RGE Sul Distribuidora de Energia S.A., em fase da resolução homologatória número 3.473/2025. Diretor Agnes Maria. Item 90, processo 48.500.0038.04/2024-31, pedido de consideração interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., Eletronorte, em face da resolução homologatória número 3.475/2025. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 91, processo 48.500.0036.47/2025-45, pedido de reconsideração interposto pela Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A., em face da resolução homologatória número 3.479/2025. Diretor William Moreira Frota. Item 92, processo 48.500.039.76/2025-96, pedido de reconsideração interposto pela Enel Distribuição São Paulo, Enel SP, em fase da resolução homologatória número 3.477/2025. A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não participará do sorteio do item 92, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEEL número 1. Diretor William Moreira Frota. Item 93, processo 48.500.020.599/2025-50, pedido de reconsideração interposto pela Copel Geração e Transmissão S.A., Copel GT, em fase da resolução autorizativa número 16.297/2025. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 94, processo 48.500.0038.64/2025-35, pedido de consideração interposto pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, CGT Eletrosul, em fase da resolução homologatória número 3.486/2025. Diretor William Moreira Frota. Item 95. Os processos dos itens os processos 48.500.0019.72/2024-92, 48.500.0033.53/2024-32 e 48.500.0030.60/2025-36 serão redistribuídos por conexão ao processo 48.500.0019.72/2024-92, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização ANEEL número 18. E o diretor Fernando Luiz Mosfereira da Silva não participará do sorteio desses itens, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização ANEEL número 1. Então vamos à leitura.
Item 95 é o processo 48.500.019.72.2024.92, pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT, e por várias empresas, CEMIG Geração e Transmissão Nacional, GEMIG GT, MES 2 Energia SA e outras, em face da resolução homologatória número 3.481/2025. O item 96, processo de mesmo número, é o 48.500.019.72.2024.92, pedido de consideração interposto pela EDP Transmissão Norte SA, em face da mesma resolução homologatória número 3.481/2025. O item 97 é o processo 48.500.030.60.2025.36, pedido de consideração interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT, em fase da resolução homologatória número 3.483/2025. E o item 98 é o processo 48.500.033.53.2024.32, pedido de consideração interposto pela Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT, e pelas empresas Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras e Enevo S.A., em fase da resolução homologatória número 3.482. Então, vamos ao sorteio. Diretor Gentil Nogueira de Sá Júnior. Sigamos. Item 99. Processo 48.500.033.53.2025.13. Pedido de reconsideração deposto pela Companhia Melhoramentos de São Paulo em face da resolução autorizativa número 15.932/2025. Vamos ao sorteio. Diretor William Moreira Frota. Item 100, processo 48.500.006277.2018.79, pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., em face do despacho número 1.339/2022. Diretor Luiz Fernando... Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva. Perdão. Item 101. Processo 48.500.0026.202.2025.33. Pedido de medida cautelar protocolado pela Termo Pernambuco S.A., com vista à suspensão de eventuais processos administrativos punitivos ou aplicação de quaisquer penalidades ou medidas saneadoras da indisponibilidade declarada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico em razão da falha de transmissão dos dados do dia 31 de maio de 2026. Até a apreciação final do pedido de impugnação apresentado em face da decisão do ONS referente à apuração de indisponibilidade da usina termoelétrica Termo Pernambuco. Diretor William Moreira Frota. Item 102, processo 48.500.026.208.2025.19, pedido de efeito suspensivo referente ao pedido de impugnação apresentado pela IBS Comercializadora LTDA, IBS Energy, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica referente à penalidade por insuficiência de laço de energia. Diretor Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 103.
os processos 48.500.005815.2025.37, 48.500.015.726.2025.07 e 48.500.016.777.2025.48 serão redistribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel número 18. Então vamos lá. 48.500.0058.15.2025.37, termo de intimação número 12/2025, elaborado pela Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica, SFT, com o objetivo de cientificar a Jassanã Transmissão de Energia S.A. acerca do relatório de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão número 2/2022. O item 104, processo 48.500.015.726.2025.07, termo de intimação número 3, 2025, elaborado pela Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica, SFT, com o objetivo de cientificar a Serra Negra Transmissão de Energia S.A., referente ao relatório de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão número 10, 2022. E o 105, 48.500.016.777, 2025.48, termo de intimação número 14, 2025, elaborado pela SFT, com o objetivo de cientificar Tangará Transmissão de Energia S.A., Tangará, referente ao relatório de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão número 14, 2022, imagino. Vamos ao sorteio. Diretor Gentil Nogueira de Sá Júnior. Sigamos. Item 106, processo 29.016.973.1991.17, prorrogação do prazo de outorga da concessão para exploração da usina hidrelétrica Itiquira, outorgada a Elera Renováveis S.A. Diretora Agnes Maria. Item 107, processo 48.500.0033.50.2024.07, 34.70.2024.04, 55.51.2023.50, 55.52.2023.02. A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não participará do sorteio do item 107, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. 107 é o pedido de reconsideração interposto pela CEMIG Geração e Transmissão S.A., CEMIG GT e pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A., Eletrobras, em fase das resoluções autorizativas número 15.682/2024 e 15.683/2024. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 108, processo 48.500.0003.14.2023.01, recurso administrativo interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., TAESA, em face do despacho número 423/2023, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, STD. Vamos ao sorteio. Diretor Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 109, processo 48.500.020.852.2025.75, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP Transmissão Goiás S.A., das áreas de terra necessárias à regularização das linhas de transmissão Cachoeira Dourada Planalto, Circuito 1, Goiânia Leste, Chavantes e Chavantes Bandeirantes, Circuito 2.
Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna. Item 110, processo 48.500.025.285.2025.43. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da CEMIG, Distribuição S.A., CEMIG-D, das áreas terras necessárias à passagem da linha de distribuição em A1, 7 Lagoas 4. Integrar a subestação em A1, a subestação 7 Lagoas 4. Diretor William Moreira Frota. Item 111, processo 48.500.002962.2024.74, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da CEMIG Distribuição S.A., CEMIG-D, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Brumadinho 1, Copasa, Parael-Peba, deviação subestação Brumadinho 3. Diretor Gentil Nogueira de Sá Júnior. Item 112, processo 48.500.025.233.2025.77, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Equatorial Piauí, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição São João do Piauí, Simplício Mendes. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 113, processo 48.500.024.793.2025.12, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Copel Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Luanda, Nova Londrina 2. Diretor Fernando Luiz Mosna. E item 114, processo 48.500.025.282.2025.18, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa número 15.882.2025, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da CEMIG Distribuição S.A., CEMIG-D, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Jampruca 1, Nacipe Raidan 1. Vamos ao sorteio. Diretor William Moreira Frota. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 35ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos 2025. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.